Deus querido Pai, Jesus amigo e mestre, muito te agradecemos, Senhor, por mais essa tarde que aqui estamos, procurando ampliar os nossos entendimentos sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós e que a nossa irmã, que fará uso da palavra, receba a inspiração desses amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado. Vamos lá, né? 245, né? Eu estou seguindo aqui, estou anotando. Nós estamos num capítulo que eu sei que está gerando, assim, algumas insatisfações, com certeza. Porque como nós estamos muito assim apegados ao planeta Terra, que é aqui que a gente está temporariamente plantado, e aí, claro que existe o instinto de conservação forte, né? Muito forte nos seres mais inferiores. O instinto de conservação, ele vai diminuindo à medida que o espírito vai evoluindo. Tanto que nos animais, nas plantas ele é muito grande, né? As plantas são capazes de desenvolver venenos para se preservarem, né? Eu já contei aqui para vocês o caso dos antílopes que morriam comendo um tipo de acácia. Eles comem acácias e eles estavam morrendo comendo esse tipo de acácia. Tem vários, né? Mas eles comiam um tipo que é ficar... Aí constatavam que eles estavam sendo envenenados. E parecia ser a acácia. Faziam alguns exames e análises com elas, não estavam encontrando nada, porque não sabiam naquele momento. Percebiam que girafas comiam também as mesmas acácias e não morriam. Não eram envenenadas. Aí será que elas eram imunes àquele veneno? Fizeram o exame nas girafas. As girafas não tinham aquela substância que elas poderiam comer, né? Adquirir a substância e não morrer delas, serem imunes a elas. Mas elas não tinham aquelas substâncias que os antílopes estavam apresentando, né? No sangue e tudo. E aí, mais curiosidade, então, gerou no meio científico aí. Passaram a observar e a analisar assim que os antílopes comiam. E as girafas comiam, pulavam 3, 4, aquelas com o pescoço muito comprido, elas iam longe. E o antílope comia aquela que estava ali pertinho. Então, eles fizeram análise da que vinha antes e da que eles estavam comendo depois pertinho, constataram que a acácia que estava antes, ela é como se ela mandasse assim, um ordem, uma comunicação, alguma coisa para que vinha depois, a planta que vinha depois, e aquela que estava próximo a ela desenvolvia o tal veneno que matava aqueles antílopes. As girafas não morriam e não tinham essa substância porque elas pulavam com aquele pescoço compridão e iam comer lá na frente. Então, o que acontecia? O instinto de preservação nessas plantas, né, nessas árvores, era tão grande que elas, como que se associavam a alguma coisa, não se sabe como, né, uma espécie qualquer de comunicação rude aí, fazia que elas desenvolvessem um veneno para preservarem a vida delas ali, né? Então, imaginemos, se isso é possível numa planta, né? Como uma praga. Uma praga não destrói uma floresta, ela pode destruir uma plantação, até grande, mas uma floresta ela não destrói. Por causa da imunização que as outras vão adquirindo por conta daquela praga, pelo instinto de conservação. Entre aspas e parênteses, não é bem um instinto, porque instinto o vegetal não tem. É algo parecido com isso
o reino vegetal desenvolve para preservar a sua existência, como aquela plantinha que vai correndo para a luz, né? Aquela experiência interessante que eu falei que toda criança gosta de fazer na escola. Eu adorava fazer aquilo, achava muito interessante. Bota o feijãozinho para germinar, aquilo já é uma festa, né? Para a criança, o feijãozinho germinar, do carocinho molhado no algodãozinho. Depois ela vai para uma caixinha e a gente põe ela num cantinho assim e faz um orifício do outro lado da caixinha, longe de onde ela está. Pois o pendãozinho, o brotinho vai se dirigindo direitinho para aquela aberturinha e sai naquela aberturinha as folhinhas e os galinhos, né, procurando a luz. Quer dizer, para ela sobreviver, ela tem que fazer isso. Como raízes também se estendem para o lado que elas encontram água, né? Onde tem água, as raízes das árvores tendem a ir para lá. Então a gente vê muitas raízes para um lugar só, para o outro lado não tem quase nada. Então não é um instinto, é uma espécie, tá, de instinto, que instinto é a partir do reino animal. Ele está muito ligado também ao desenvolvimento da inteligência, né? Então, a planta ainda não tem isso, ela tem percepção. A planta, o reino vegetal, ele tem percepção. Uma planta carnívora, quando ela se fecha, quando um mosquito, uma mariposinha pousa ali, que ela fecha para ela se alimentar, aquilo ali não é instintivo. Ela percebeu algo no contato e ela fecha para não escapar. Então não é um instinto, mas se isso existe no reino dos vegetais e no reino dos animais, o instinto é assim aguçadíssimo. Então quanto mais, né, o espírito está nas primeiras experiências dele, mais ele tem o seu instinto aguçado. O instinto, ele não vai desaparecer, porque ele não vai ser substituído pela inteligência. Ele vai permanecer sempre, porque ele vai estar sempre presente para suprir as necessidades, muitas vezes, que a inteligência deixa por falta de desenvolvimento. Então, ele não é uma espécie de inteligência, não. É instinto, ele permanece, sendo que ele fica um pouco à parte por causa do desenvolvimento da inteligência e da razão, né? Então, na Terra, nós espíritos encarnados, nós temos um instinto de conservação muito grande, que fala muito alto para nós ainda. Primeiro que somos espíritos inferiores e precisamos de ficar aqui. Temos que gostar daqui. Temos que desenvolver esse sentimento, né, de prazer de viver aqui, de gostar da Terra, porque nós precisamos dela. E como nós somos espíritos imortais, como nós sabemos que nós, porque somos espíritos, não morremos, só o corpo morre, poderia ser que se esse instinto não fosse tão ainda forte, que a gente daria fim à nossa vida instintivamente, sabendo que tem coisa melhor do que isso aqui, né? Que nós estamos aqui presos a um corpo, limitados por ele, onde os nossos sentidos são limitados e restritos aos órgãos capazes de fazer essa manifestação. Então, o instinto é forte. Por isso, nós gostamos da Terra, amamos essa Terra, queremos ficar nessa Terra, né? Porque esse instinto é forte de conservação. Por causa disso, nós muitas vezes não conseguimos entender que fora daqui as coisas vão ser muito diferentes. A gente gostaria de chegar na dimensão espírita e encontrar uma cópia disso aqui. Mas, na verdade, não é bem assim. O plano espiritual é a nossa casa de verdade, né? Essa vida que nós estamos levando aqui é uma cópia grosseira do que existem aí na dimensão dos espíritos, e muito grosseira. Por outro lado, a gente fica imaginando por que nós encontraríamos
o que tem aqui, ainda, né, que fluídico, se a Terra é só um dos mundos, uma das moradas desse universo aí, e muito, por sinal, insignificante no contexto universal. Para a gente, ela é extremamente significativa e importante, mas para o contexto do universo, não. Se ela desaparecesse, não causaria nenhum caos no universo, de jeito nenhum, né? Então, ela não é tão importante assim para dar aí, né, digamos assim, um cenário na dimensão dos espíritos semelhante ao que ela tem. Então, como nós estamos aqui, e tudo que a gente usa aqui é da Terra, é daqui, é material daqui, né? A gente já falou sobre isso, mas eu sei que não é muito atraente. E, pelo contrário, ele às vezes até desanima, né? Porque às vezes as pessoas pensam, eu gosto tanto daqui, eu gosto tanto dessa vida, eu vou para um mundo estéril onde não tem nada. Não, não vai. Às vezes, eu me preocupo muito com a maneira como eu exponho, que às vezes não chega direitinho, né? Não consigo passar como deveria ser. Assuntos que a gente não tem muitos elementos para comparar. Nós não vamos viver na dimensão dos espíritos em planos estéreis, não. Estéreo, superfície estéreo, são só os mundos transitórios. Mas esses mundos transitórios não são os mundos para onde nós vamos ficar, né? Onde nós vamos viver na erraticidade. Não são. Esses mundos, são transitórios. São mundos que os espíritos onde eles se reúnem, assim, temporariamente mesmo, só para descanso, como está no Livro dos Espíritos, de uma erraticidade longa, né, a espera de uma nova encarnação, espíritos que já estão ali, né, digamos assim, no gatilho mesmo para reencarnar, ou para novas experiências ainda na erraticidade. Então, nós não vamos viver nesses mundos no além, né? Além da morte. Esses mundos são transitórios. Esses, realmente, a superfície é estéril, não tem nada. Agora, em outros mundos, em todas as moradas aí que existem na casa do Pai, né? Nesse universo aí criado por Deus, imaginemos o que pode ter lá. A gente nem pode, né, imaginar. Por quê? Se a gente for imaginar, nós vamos imaginar comparando o que temos aqui. E por que seria o que temos aqui? Né? Por que seria da maneira que nós temos aqui na Terra, nos mundos espirituais? Se a Terra não tem aí nenhuma importância para gerar esses cenários aí em todos esses mundos espalhados. Agora, que tem. E provavelmente muito superior ao que nós temos aqui. Principalmente nos mundos superiores. Naqueles mundos ditosos, né? Olha, no plano de regeneração, que é Júpiter no nosso sistema, ele está classificado como um planeta regenerador, onde os espíritos que lá se encontram, encarnados, né? Nós usamos, veja bem, essa palavra é também para a Terra. Nós não podemos esquecer que o que está aqui, que foi codificado por Kardec, ditado pelos espíritos, foi para nós aqui na Terra. Por isso que os elementos têm muito da nossa linguagem, da nossa compreensão, né? Porque foi para que a gente pudesse aprender. Com certeza, uma filosofia que fosse codificada em outro mundo viria de forma totalmente diferente. Nós não podemos atrelar a nossa vida na Terra, o que nós temos aqui, a todos os mundos que existem no universo. A Terra não tem toda essa importância para gerar isso aí. Então, como nós estamos muito aqui enraizados
no planeta, gostamos daqui, gostamos das coisas que ele nos oferece, é comum que a gente faça essa associação também. Mas, embora ela não determine o que vai existir em outros mundos, mas com certeza vai, e como nós estamos acompanhando aqui a percepção e a sensação dos espíritos, e nós já passamos por algumas observações dos espíritos, que os espíritos só vão a mundos cuja evolução esteja de acordo com a dele. Um espírito inferior, como nós somos ainda, estamos na ordem da aprovação e da expiação, então somos espíritos que precisam provar e expiar. Um espírito superior não expia mais, ele prova, mas ele não expia, ele não resgata erro, porque ele não erra mais assim. Ele apenas prova que está mais adiantado. Então ele não vai para curso da sua evolução ficar reencarnando em mundo de provação e expiação. Ele não precisa ficar atrelado a um mundo desse. Ele pode encarnar aqui? Pode. Em tarefa, em missão, mas ele não precisa. Ele pode fazer a sua experiência, a sua encarnação em mundos melhores do que esse. Porque ele não precisa mais de expiar. Ele vai só provar. Então ele vai para um plano ditoso. Em Júpiter, por exemplo, na época da codificação, muitos espíritos encarnados lá deram depoimentos através das comunicações sobre a vida lá. Olha, é um planeta do nosso sistema, não é um planeta ditoso, né? E como eu falei até na semana passada, lá, segundo eles, nas comunicações que deram, através dos médiuns, né, para Kardec, dos mesmos espíritos, né, que codificaram aqui, eles fazendo todo aquele acompanhamento, as construções são fluídicas. Os espíritos não têm mais um trabalho braçal, porque lá não há mais essa necessidade. A comunicação é pelo pensamento, né? Tanto que quando Mozart foi questionado sobre a sua obra, aí o que estava fazendo a direção da comunicação perguntou a ele o nome que não estava ocorrendo a ele no momento ali, o nome de uma das composições dele. Ele falou que ele não lembrava. Ele foi questionado a respeito disso. Será que é ele mesmo, né, que estava na comunicação? O espírito falou: mas será você mesmo não lembrar das suas composições belíssimas na Terra? Aí ele falou: se vocês pudessem perceber as comunicações maravilhosas e as composições que existem nos planos ditosos, a música dos planos ditosos, ela não precisa de instrumento. Ela existe ali. Ela faz parte daquele contexto feliz. Não é? Ela não precisa ser tocada mais por instrumentos. Nós nos comunicamos pelo pensamento. Então, é uma vida muito superior a essa que nós temos. Isso num plano ditoso, num plano de regeneração. Imaginemos um plano ditoso, que é um plano feliz. As maravilhosas, né, construções fluídicas e energéticas que devem ter nesses mundos, claro que existe alguma coisa. A superfície estéril não são para os mundos onde os espíritos ditosos, felizes, são apenas para são estações momentâneas. Então, com certeza, nós vamos ter, ao sair dessa terra aqui, não na evolução que nós nos encontramos, mas melhorando a nossa evolução, cenários divinos, cenários celestiais, né, no sentido da palavra de serem bonitos e perfeitos. Então a gente só imagina. Quer dizer, claro que a gente não tem como. Mas os espíritos não falaram sobre isso. Mas não podem falar. Não é? Se eu quiser, de alguma forma, descrever esse copo aqui para um deficiente visual que nasceu assim, com essa deficiência, ele não enxergou no início, ele nunca vai conseguir entender como é
que forma é essa? Que ele nunca viu isso aqui. Ele nunca viu um copo. Ele sente o copo, mas ele não tem essa ideia. Ele vai se educando, ele vai se preparando com as formas quadradas, cilíndricas, não é? Piramidais e outras formas. Mas ele não vai conseguir entender a transparência de um vidro, a opacidade de uma mesa, assim. Ele não consegue abstrair isso, porque ele nunca viu isso. Então, como se pode explicar para um deficiente visual alguma coisa? Né? Quando eu, um tempo, fiquei trabalhando com eles um pouquinho, um deles, até já contei aqui, disse que sonhou comigo. Eu falei, mas como você sabe que era eu? Ele falou, eu sei que era você. Mas aí eu falei, então você me descreve para mim aquela visão que você teve. Ele falou, eu não consigo fazer isso. Mas no meu sonho era você que estava lá comigo. Então eles não conseguem porque eles estão sob a influência de um corpo que limita a visão espiritual deles. Né? Eles não têm essa visão ainda encarnados. Fora do corpo tem. Mas ele não conseguia descrever, porque quando ele estava conversando comigo, ele estava na vigília, ele estava no corpo de novo, né? Ele não estava emancipado, então ele não conseguia. Quer dizer, os espíritos encontram dificuldades em nos dar a conhecer aquilo que para nós não existe uma comparação. Eu não posso comparar nada, eu posso mostrar para um deficiente visual que nasceu cego como é que é um vidro. Ele nunca vai abstrair isso, ele não sabe. Ele não sabe o que é transparência, opacidade. Falam para ele, bem, transparência é assim, é algo que você pode ver do outro lado. Aí ele vai absorvendo, mas ele não tem essa noção direito. Né? Ele não vive na escuridão, como muitos pensam, que eu fazia várias perguntas a eles, né? Mas não veem as coisas como nós vemos. Então os espíritos, por mais que ele quisesse nos dar a conhecer o que existe no mundo, nos mundos espirituais, como a gente fala mundos espirituais? Mundos do plano dos espíritos. A Terra também é um mundo do plano dos espíritos. Ela é uma Terra, é um planeta do universo. Em todo o universo existem mundos e mundos, planetas e planetas. Nós temos bilhões de galáxias. Né? Eu até eu tinha pensado em pedir Luiz para colocar ali, mas isso a gente faz numa outra oportunidade. Aquele videozinho que eu já até passei para vocês, do professor Cortella, Mário Sérgio Cortella, né? Porque ele contando as galáxias, aquele videozinho que fala assim, quem é você? Vocês lembram dele? Sensacional aquilo ali. Né? Que às vezes, quando a gente está conversando com alguém, aquelas pessoas orgulhosas, né? Aí a gente fala uma coisa para a pessoa que a pessoa não gosta, o outro fala assim, aqui, você sabe com quem você está falando? Como se aquela pessoa fosse a mais importante do universo. Então o videozinho dele tem esse título, você sabe com quem você está falando? Aí ele vai fazendo desde a contagem maior das galáxias até chegar no homem. Quem é você? Você não é nada. Em termos universais não é nada. Agora, nós somos muito em termos de criação de Deus, porque apesar de não sermos nada no contexto universal aí, nós somos a criação divina, né? Da criação divina, da criação de Deus, nós somos os seres mais importantes. Porque podemos fazer considerações sobre Deus e nada além do ser humano, quer dizer, abaixo do ser humano pode fazer. Né? Então nós temos essa consciência, né? Nós temos essa ideia, mas ainda assim, nós não podemos compreender. Se os espíritos quisessem descrever para nós como é, né? Como são os mundos ditosos, os mundos felizes, os outros mundos polvilhados aí no universo, nesses 70% de energia escura que ninguém sabe o que tem ali, tem mundos totalmente diferentes da Terra. Então eles não encontrariam elementos para comparar.
Então não poderiam dizer. Aí entra naquela coisa, daquelas coisas que ainda nós não podemos compreender. Não que Deus esteja brincando de esconder com a gente, não é isso, é que a gente não alcança, né? Quanto mais nós nos elevamos, quanto mais nós estudamos, mais capacidade a gente vai tendo para compreender melhor as coisas, né? Mesmo aqui nessa terra, como a gente também já citou isso, a gente não consegue entender uma pessoa que não estude isso, né? Com facilidade, a gente não consegue entender a teoria de Einstein, a teoria da relatividade. Se o próprio Einstein, que tinha um conhecimento e a teoria da relatividade dele foi mostrar, aquela teoria que ele desenvolveu, as imagens foram mostradas a ele numa visão extrasensorial, foram mostradas, ele conta isso, não é? Ele visualizou, porque ele estava a ponto de desistir, porque ele não entendia, né? Ele visualizou exatamente como acontecia as coisas, né? A relatividade do universo, ele visualizou. Então ele, apesar de ser quem ele era, né? Aquela inteligência, e tão inteligente, tão importante aqui na Terra, que foi dada a ele essa visão, para que ele pudesse depois colocar aquilo tudo ali em números, como ele fez. Uma das dúvidas que ele tinha, e ele considerava a maior delas, porque quanto mais ele descobria coisa, quanto mais conta ele fazia, mais ele entendia que o universo foi criado por um ser superior, que nós chamamos de Deus. Então, uma das grandes dúvidas de Einstein era essa aqui, ó. Eu gostaria de saber o que Deus tinha em mente quando criou o universo. Essa era uma das dúvidas de Einstein. Então, né, como nós vamos querer chegar a compreender como é, né, o cenário desses mundos todos espalhados por esse universo? Nós vamos chegar lá, mas não agora. Ainda estamos muito aquém, né, do conhecimento, da compreensão para entender isso tudo. Agora, com certeza tem cenários, eu imagino isso, cenários assim, belíssimos, né? Construídos com a energia. Quando a gente vê, né, uma aurora boreal, aquela coisa maravilhosa, aquele espetáculo de luz, né, num degradê maravilhoso, numa mistura perfeita de cores, a gente só fica imaginando o que existe além disso tudo aqui que a gente vê. Não vamos sentir falta desse cenário da Terra, não. Tenham toda a certeza. Agora, claro que, por causa da nossa ainda inferioridade como espíritos em provação e expiação, ao desencarnarmos, assim que a gente desencarna, muito ligado a esse planeta, é evidente que nós vamos criar cenários que estão na nossa mente. Quando desencarnarmos, nós não vamos chegar na dimensão dos espíritos e encontrar uma cidade igualzinha a um mundo igualzinho à Terra prontinho lá, não. Mas nós vamos plasmar o cenário que estiver no nosso arquivo mental, que nós ainda julgarmos necessário. Então a gente vai fazer isso, porque isso, consciente ou inconsciente, todos os espíritos fazem. Por isso é que alguns relatam, né, que a vida é parecida com isso aqui. Não é, a vida não é parecida com isso aqui. Há uma distância muito grande entre o existir e o ser formado por tempo determinado. Né? Então a gente usa, por exemplo, eu como sou dessa área, eu gosto às vezes de puxar algumas coisinhas para os conceitos da língua, né? Em língua portuguesa, o que é um substantivo concreto e um abstrato? Quando a gente está lá naquele primeira fase lá, aquilo é um pecado quando pedem isso para os alunos, coitadinhos. Um aluno criança assim, como que ele vai fazer essa definição? Ele não sabe isso, ele não consegue entender isso. Aí a professora erroneamente diz para ele assim, olha, concreto é aquilo que você pode segurar. E abstrato é o que você não segura. É o que você não pode botar a mão.
Aí, coitadinho da pobre criança, na prova ela coloca lá, alma, ele bota abstrato, né? Vento, ele bota abstrato, ele não segura, a alma também ele não segura. Aí a professora, errado. Aí o pobre, coitado do aluno, fala, mas como está errado? Eu não posso segurar a alma, nem o vento, né? Aí ela vai, através da física, explicar para ele que ele pode segurar o vento? Claro que não, ele não vai nem saber. Então ela também fica numa saia justa, porque ela também não sabe. A maioria dos professores que começam assim não tem muito preparo para esse tipo de saia justa aí, né? Mas o que é um substantivo concreto? É aquilo que tem existência própria. E o que é o abstrato? É aquilo que depende de alguém para ter vida, né? Então, todos os sentimentos são substantivos abstratos. O amor, o ódio, a raiva. Por quê? O amor, de fato, ele, por si só, ele não existe. Alguém tem que senti-lo. Alguém tem que incorporar esse sentimento sublime em si, para que ele tenha existência. No mesmo, uma pessoa, num dia, é capaz de dar vida ao amor e ao ódio. Numa facilidade incrível. Porque se de repente algo desperta nela um sentimento maior, ela vai dar vida ao amor. Mas se dali a pouco alguém pisa no calo dela, ela vai dar vida à raiva. Aquele amor some. Aquele amor sai dali, né? Pode ser até com a mesma pessoa. Não precisa nem ser personagens diferentes. Então, transportando isso aí para o plano espiritual, o que é concreto, tá? É o que existe de fato lá. Independentemente do que eu pense, do que eu sinta, né? E o que é abstrato não existe independente de mim. Eu tenho que sentir. Eu tenho, então, que formar. Então, as criações fluídicas semelhantes à Terra, que é, né, Magui, a cadeira... Magui, mas aonde o espírito fica, ele tem que sentar. A gente está ligado a isso, eu também penso às vezes assim. E é difícil a gente abstrair que ele não vai precisar de uma cadeira, né? Eu, então, na fase que eu estou, né, Clara? Uma cadeira, para mim, eu dou o reino por uma cadeira e por um leque, né? Pois é. Só que tem que ele realmente não tem mais essa necessidade. Mas o espírito recém-saído daqui, ele pode plasmar. Se eu, por acaso, desencarnar na fase que eu estou agora, com essa estenosezinha na coluna, eu vou plasmar uma cadeira, com certeza, para sentar. E um leque para me abanar. Porque eu vou sentir um calor, que é meu. Mas isso tudo é uma formação. Eu até falei com o Magui que eu ia trocar o verbo plasmar por formar e modelar. Porque plasmar não é muito do nosso vocabulário, né? Aí a gente pode achar que é uma coisa. Plasmar é sinônimo de formar, de modelar. Então, o que a alma faz quando ela sai da Terra? Ela adentra a dimensão dos espíritos, ela não tem mais corpo, mas ela se sente viva, porque ela tem um perispírito denso também. Ela se vê, é o corpo fluídico que ela leva, mas como nós somos espíritos ainda na inferioridade, a gente tem um perispírito bem denso ainda. Ele não está tão essenciado assim, né? Ele é feito dos elementos que a Terra oferece, que a gente carrega, e só se desvencilha dele por ocasião do fim das encarnações nesse planeta, que aí a gente vai trocar pelo perispírito com um material oferecido pelo outro mundo que a gente vai encarnar. Então eu me sentiria, como ele se sente, como todos nós vamos nos sentir ao desencarnarmos, que a gente não morreu. Porque realmente a gente não morre. O espírito permanece, ele permanece com o seu duplo, com o seu corpo fluídico, né, que tem a aparência desse aqui. E a gente se toca, e se sente, e acha que está vivo. Então muitas vezes vamos ficar por aqui, muito imantados com a terra, usando cadeira, usando cama,
querendo alimento que a gente não vai conseguir comer, porque tem um corpo fluídico. Aí nós vamos sorver energias, né? Não vamos comer, mas vamos sorver energias. Então é possível que, ao estarmos na dimensão dos espíritos recém-desencarnados, que a gente faça essa modelagem com não só com o fluido cósmico universal, como também com material ainda oferecido do próprio planeta, porque a gente ainda fica muito por aqui. A gente ainda manipula muitos fluidos da Terra. Então eu posso formar coisas para mim. No livro, quem tiver o livro dos médiuns, deem uma lidinha para ajudar um pouquinho no capítulo que fala sobre as criações do laboratório do mundo invisível, né? Então os espíritos formam coisas que usam. Tem lá um exemplo de uma tabaqueira. Uma senhora doente, ela estava acamada, né? Não estava nem andando, estava na cama mesmo, adoentada. Ela acordou à noite e viu um senhor sentado numa cadeira no quarto dela. Aquele senhor, ela não tinha intimidade com ele, ela conhecia de vista, mas ela tentou perguntar alguma coisa para ele, ele fez assim para ela ficar quietinha. Ele não conversou com ela, mas ela observou que era aquela pessoa que ela conhecia, mas que ela não tinha a menor intimidade, nem sabia porque estava ali. E ele tinha uma tabaqueira, né, de onde ele tirava o pozinho, o fumo, para fazer o seu cigarrinho. E aquilo ali chamou muita atenção dela. Foi o que mais chamou a atenção. Aí depois, passado, né, pela manhã, ela acordou e dormiu de novo, que ela estava acordada. Ela disse que ela estava acordada quando ela viu. Aí depois ela dormiu, pela manhã, ela perguntou à família como que podiam ter deixado ela receber uma visita aquela hora da noite. Não é nada disso, não era, ninguém viu ninguém ali. Quer dizer, ele, emancipado pelo sono do corpo físico, ele foi visitá-la. Provavelmente ele a conhecia de outras épocas, né? Porque quando a gente reencarna, nem sempre nós reencarnamos no mesmo círculo de amigos que temos hoje, né? Muitas vezes nós não nos reconhecemos no corpo físico, mas emancipados pelo sono, né, do corpo, a gente reconhece os amigos que também estão encarnados. Provavelmente foi isso que aconteceu. E ela então ficou surpresa de ver que ela não tinha visto ele mesmo. Numa outra ocasião, ele foi realmente lá visitar de dia. E ela viu a mesma tabaqueira, o mesmo comportamento dele. O que era aquela tabaqueira? Aquela tabaqueira, ela foi formada fluidicamente por ele, né? Como nós vamos fazer com aquilo que a gente mais gosta, né? Nós vamos também modelar, formar, né? Formar objetos, cenários, mas isso não vai muito além da nossa esfera. Eu não vou formar nada para ninguém, porque a pessoa que tem aquilo no arquivo mental dela, ela pode formar. Mas essas formações, essas modelagens, essas plasmagens, isso não dura muito. Isso se desfaz. Só dura o tempo que o espírito se interessa por manter aquilo. Quer dizer, nós vamos formar isso, aí a gente pensa que a gente está num cenário que o mundo espiritual é igual a esse aqui. Não é igual a esse. Aquilo ali foi formado por nós, pelas nossas necessidades, pela imantação que temos ainda com o planeta. Mas isso rapidamente se esvai. À medida que o espírito vai compreendendo que ele não precisa mais daquilo. Ele vai compreendendo que ele não precisa mais dos seus hábitos que ele tinha na Terra. Ele não precisa mais de alimento como ele tinha aqui na Terra. Ele não precisa mais dos olhos para ele ver, né? Porque a sua visão é geral. Então ele não vai formando mais, ele vai desistindo disso, de formar essas coisas que para ele vão perdendo a importância, essas coisas.
Aí ele vai adentrando numa outra fase espiritual, onde ele começa a trabalhar, onde? Nos mundos habitados. Os anjos de guarda são espíritos que estão na erraticidade, mas estão trabalhando, estão nos tutelando, estão nos ajudando, né? E os espíritos se juntam, né? Mas em que cenário? No cenário que for adequado ao mundo em que ele estiver trabalhando, e que a gente não consegue compreender, porque a gente não consegue alcançar isso aí ainda. Então não precisamos ficar assim tristes, porque ninguém vai sair daqui para um mundo estéril onde não existe nada. Os mundos estéreis são os mundos transitórios, não são os mundos que polvilham aí todos os mundos que polvilham o universo, né? Em todo o universo nós vamos encontrar essas estações transitórias, porque nada é inútil na Terra, nem no céu, nem no espaço, nem no além, em lugar nenhum. Não existe inutilidade, né? Como a gente já falou até sobre a Lua, Santo Agostinho diz que no sistema solar não tem mundo transitório. Nenhum dos mundos que a gente tem aqui estão servindo para isso, pelo menos no momento. Não estão, né? Da codificação, pelo menos naquele momento. Ele fala isso na Revista Espírita. Mas ele diz que Júpiter é um planeta que está servindo de encarnação para espíritos em regeneração. Quer dizer, quando o espírito faz toda a sua experiência em planos de provação e expiação, ele vai para mundos de regeneração. Quer dizer, outros espíritos que estão reencarnados em mundos de provação e expiação no mesmo nível evolutivo da Terra, quando adentrarem a dimensão dos espíritos, também vão plasmar as coisas existentes nesse mundo. Porque eles conhecem isso, eles estão imantados àquele mundo. Eles não vão plasmar nada que nós temos aqui, porque não é aqui que eles estavam. Não é com esse planeta que eles estão imantados, é com o planeta que eles estavam vivendo. Mas assim, são abstratas. São formações que só vão ter vida por conta do espírito que está formando aquilo ali, do que ele está sentindo. Depois que ele não tiver mais, não der importância mais a isso, que ele se desimantar da Terra, não fará mais isso. Ele não formará mais objetos daqui, né? Porque ele não precisa mais. Então, aos pouquinhos, ele vai entendendo isso. Então, quando sairmos daqui, com certeza vamos não encontrar essas coisas na dimensão dos espíritos. Nós vamos formar no mundo em que nós estivermos, né? No mundo em que nós estivermos adentrando para nosso período de erraticidade, até que a gente tenha condições de trabalhar e de evoluir e de aprender tudo aquilo que nós vamos depois colocar em prática nos planos materiais, onde nós vamos ter que reencarnar. Na 245, Kardec pergunta: a vista dos espíritos é circunscrita como nos seres corpóreos? E eles dizem não, é uma faculdade geral, né? Então o espírito não vê pelo olho, ele não tem mais o olho. O corpo espiritual, o corpo fluídico não tem... Põe água aqui, fazendo favor. O corpo fluídico não tem órgão, né? Isso a gente também encerrou o assunto semana passada falando sobre isso. Não tem. Então ele vê por um todo. É mais ou menos o que acontece no plano material aqui. A gente pode ter um elemento de comparação, como é a visão do espírito. É no estado sonambúlico que nós podemos ter uma visão parecida com a que o espírito tem na dimensão espiritual. O sonâmbulo, quando ele levanta, quando ele executa tarefas, né, ele faz coisas, né, ele não está utilizando o corpo como normalmente ele utiliza no seu estado de vigília. Ele utiliza o corpo físico, aquele espírito que é dono daquele corpo ali, que está ligado a ele molécula, por ocasião da formação desse corpo. Então o corpo é dele, mas emancipado pelo sono do corpo físico,
ele se afasta, ligado fluidicamente, claro, e magneticamente, que ele está encarnado ainda, ele não morreu. Mas ele pode usar aquele corpo como um espírito se utiliza do corpo de um médium. Ele, então, ao fazer isso, ao levantar aquele corpo ali da cama, o corpo está levantando, mas não está consciente do que está fazendo, porque o espírito está fora dele. O espírito está usando o seu próprio corpo. Esse é o estado sonambúlico. Tanto que os sonâmbulos levantam, às vezes desempenham tarefas, voltam para dormir e no dia seguinte não sabem o que fizeram. Não tem ideia do que fizeram. Há um tempo atrás eu estava escutando uma reportagem sobre isso e a moça, ela estava estudando, estava com muitas tarefas, ela estava fazendo cursinho, ela caiu de sono, ela caiu no sono, sem mesmo se preparar para isso, de tão cansada que ela estava, porque ela estava realizando um trabalho que ela tinha que entregar no dia seguinte. Era o prazo, ela tinha que entregar. Não sei bem o que era, se era uma monografia, não sei bem. Então, ela, para surpresa dela, quando ela acordou pela manhã, o trabalho estava pronto. Ela achou aquilo uma coisa espantosa, né? Fantástica. Ela falou, o que é isso? Né? Alguma alma escreveu isso aqui? Só que foi ela mesma. Aí a mãe, depois falando com um especialista que ela tinha ido conversar, que ela era sonâmbula. Por várias vezes a mãe pegou ela andando pela casa, ela pegando alimento até, né? Por várias vezes a mãe viu esse fenômeno nela. Então foi constatado que realmente por outras experiências já dentro desse campo, que um sonâmbulo é capaz de realizar tarefas não no estado de vigília, né? Que ele está no estado sonambúlico. Ele próprio, ele foi lá e fez. Ela fez. Só que ela não fez com a ajuda do corpo dela. Ela fez sim, o corpo sendo utilizado por ela, mas não como num estado de vigília. Então, nesse momento, o sonâmbulo não vê com os olhos. Você já não vê em filme, em comédias, algumas coisas assim, o sonâmbulo andando assim? Aí ele fala que ele enxerga pelo pulso. Não enxerga pelo pulso, ele enxerga por um todo. Isso já foi estudado por vários especialistas. Estados sonambúlicos já foram avaliados cientificamente. E o sonâmbulo é capaz de ver além da matéria. Então, houve, inclusive no livro dos médiuns, se vocês estiverem em casa, deem uma lidinha, médiuns sonâmbulos, tá lá, médiuns sonâmbulos, tá explicando direitinho essa questão. É um rapaz de pouca idade ainda, um rapaz de 16 anos, parece, um jovenzinho, de pouca instrução, nem tinha tanta instrução. E ele, no seu estado de sonambulismo, ele falava coisas que estavam além do seu conhecimento. Porque ele era induzido a essa situação para ele poder ser estudado, que a família já tinha percebido que ele tinha esse fenômeno, né? Que ele apresentava esse fenômeno. Então, quando acontecia isso, ele era capaz de ter uma visão de raio-x, né? Como tem os nossos aparelhos aí para ver uma doença que a gente tem aí por dentro. Ele via por dentro do corpo físico. Então, o corpo dele estava sendo usado por ele, mas não no seu estado de vigília, não com a dependência e com as limitações que o corpo físico apresenta. Ele estava emancipado, usando o corpo para ele poder se comunicar, para ele poder falar, para ele poder se movimentar. Então, ele estava usando o corpo, mas a visão dele não era pelos olhos. Ele não estava limitado, ele estava emancipado. Então, ele via por dentro do corpo das pessoas, ele via as doenças e ele fazia o relato direitinho do que a pessoa tinha. Aí, quem estava comandando esse fenômeno aí para estudo, pediu que ele, então, já que ele estava vendo o que a pessoa tinha, que ele prescrevesse o remédio. Aí ele falou, eu não posso. Mas como não pode? Ele falou, porque eu não sei.
Aí ele falou, mas quem é como que você, de outras vezes, você prescreveu o remédio? Ele falou, pois é, mas no momento, o meu anjo doutor não está presente. Então, não era ele que prescrevia os remédios, ele via com a sua visão generalizada, totalmente fora do corpo, né, sem a limitação imposta pela organização física, ele via, mas ele não conseguia tratar. E das outras vezes, o anjo doutor estava presente, que era um espírito que ditava para ele então falar. Então, o sonâmbulo, ele tem uma comunicação plena com os espíritos. Ele ouve, ele vê tudo que o espírito vê, porque ele não está limitado pela organização física. Ele está apenas usando o corpo dele, mas ele não está acoplado e o corpo não está desperto. A sua consciência não está desperta no corpo, ela está desperta fora dele. Aí, quer dizer, quando o anjo doutor está, ele então prescreve o remédio, que o espírito fala e ele então repete. Aí, essa é a diferença, porque às vezes as pessoas falam, mas então o sonâmbulo é médium? Nem sempre. A mediunidade, ela é caracterizada pela interferência de um espírito que não seja o próprio, né? Que não, o sonâmbulo é ele que está usando o próprio corpo, então não tem atuação de um outro espírito aí. Mas nessa situação, quando o espírito se aproximava e ditava o remédio para ele passar, ali era concretizado um fenômeno mediúnico, porque tinha interferência de um outro espírito, porque a mediunidade é isso, é a capacidade de entrar em contato com os espíritos. Então, não havendo espírito, havendo só o fenômeno de sonambulismo, não há mediunidade. Mas quando existe a interferência dos espíritos, caracteriza-se o médium sonâmbulo, aquele que, no seu estado de sonambulismo, ele entra em comunicação com os espíritos e os espíritos com eles. Então, ali, no fenômeno, né, sonambúlico, a gente entende perfeitamente a visão que o espírito tem fora da matéria. Quando desencarna o espírito, a visão dele é geral, porque nada é obstáculo para ele. No início, ele não sabe disso. Ele está muito apegado à matéria. Ora, todos nós, ao desencarnarmos, a gente vai tentar abrir uma porta para entrar, mexer na maçaneta. Por quê? Estão lembrados do Sexto Sentido, aquele filme? Quando ele tentou entrar lá para aquela sala que ele tinha embaixo, onde estavam todos os livros dele, a porta estava trancada, ele não pôde passar. Ele era o espírito, mas ele não sabia disso ainda. Ele não tinha essa noção, né? Alguns filmes, nós temos cenas, né, cenários e cenas que são muito fiéis ao que ocorre. Não é o filme todo, né? Mas que são muito fiéis. Aquele ali é quase todo verdadeiro, né? Quando ele se dá conta, aí já, né, aparece a última cena do filme, ele se dando conta que realmente ele não estava. E o menino sabia desde o início que ele era espírito, né? O garoto sabia, ele é que não sabia. Então, eu já vi aquele filme várias vezes para ver se eu pegava algumas falhas. Claro que tem uma forçação de barra ali, mas não está longe da realidade, não. Então, ele, no momento que ele se reconhecesse como um espírito, ele não procuraria maçaneta nem chave, ele ia passar pela porta. Porque nada é obstáculo para o espírito. No filme Ghost, a gente tem essa exibição. Ele, no início, quando a porta estava fechada, ele não sabia que ele podia passar. Aí, como o ser é extremamente curioso por natureza e o espírito não fica longe disso, ele foi botando devagarzinho o braço foi passando. Aí ele viu que ele podia passar, né? Então, no início, a gente também vai ser assim, né? Quer dizer, não vai perceber, depois a gente vai percebendo. Aí pronto, aí entra na dimensão dos espíritos, se integra a ela, vê que está lá mesmo, né? E
Se tiver alguma coisinha mal resolvida aqui, vai pedir ajuda para resolver. Existem casos muito interessantes narrados na literatura espírita de espíritos que precisaram de resolver suas pendências aqui, né, e conseguiram por intermédio dos encarnados que os ajudaram a isso, né? Então é uma vida muito interessante. Não vamos imaginar que a nossa vida além da Terra vai ser uma vida desinteressante, não. Nós podemos no início, como a gente brinca aqui, não partir dessa para melhor, né? Porque nós temos pendências morais, nós temos os nossos erros, não é, para avaliar, nós temos as nossas atitudes indevidas, nós temos muitas inferioridades para dar conta. Quando a gente partir daqui, nós vamos ter que brigar com aquilo que nós somos ainda. Se nós somos orgulhosos, se nós somos vaidosos, egoístas, ciumentos, nós não vamos deixar de ser nada disso. Aí que vai começar a nossa briga, porque nós vamos ver que isso não tem o menor valor na dimensão dos espíritos. No Evangelho segundo o Espiritismo, logo no início, nós temos aí uma rainha de França, que se vocês também lerem isso, vocês vão constatar. Quando ela chegou lá, ela não era rainha coisa nenhuma. Ela foi rainha aqui. Lá ela não era rainha. E ela começou então a ter essa briga com ela mesma, né, para poder entender por que eu era tão importante na Terra e agora eu não sou mais, né? Pois é. Então, quando o espírito se dá conta de que essas coisas que ele passa aqui no mundo, que ele exerce aqui, né, o seu temperamento, as suas inferioridades, que nada disso é importante, que isso só atrasa a vida na dimensão dos espíritos, ele começa a reagir. Mas é sofrido. Porque da mesma maneira que agora, a gente quando se reconhece assim, né, eu trouxe aqui uma vez, e vou trazer de novo, que isso a gente tem que estar revendo, o orgulho e a vaidade, uma palestra sobre o orgulho e a vaidade, e tem os itens para a gente se analisar, porque às vezes a gente fala assim, eu não sou orgulhoso nem vaidoso, todos nós somos um pouquinho, todo mundo aqui na Terra, que é um plano inferior ainda, tem um pouquinho disso, mas às vezes a gente não faz ideia de que aquela atitudezinha que a gente está tendo ali é a manifestação de um orgulho, é a manifestação de uma vaidade. Então, nessa palestra estão especificados ali os itens todos em que a gente pode se analisar. A gente lê aquilo. Isso é ser orgulhoso? Bom, quando eu estudei aquilo, eu falei, Jesus, estou perdida. Eu sou muito orgulhosa, sou muito vaidosa, sou muito ciumenta. Aí a gente começa, eu sou muito tudo. Aí é que tá. Tem que entender, tem que aceitar que é. Não é? Tem que aceitar que é. Não pode fingir, né, Magui? Eu falei com ela que muitas vezes, com as coisas que a gente passa aqui nesse mundo, a gente finge que tá certo, finge que gosta, finge que tá bom, mas não tá nada bom, a gente só tá fingindo. Não tá nada bom. No fundo, segundo o Fernando Pessoa, né, que falou sobre isso, todo mundo é poeta nessa vida, né? Quem nunca fez um versinho, quem nunca fez uma rima, todo mundo é poeta, né? Mas Fernando Pessoa falava que poeta é fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente, né? Pois é. Então todos nós somos fingidores em alguns momentos da nossa vida. Porque às vezes a gente não aceita as coisas, a gente finge que aceita, porque não tem jeito. Não quer, não gosta, a gente finge que gosta, porque aí, fingindo que gosta, a gente finge tanto que acaba depois aceitando, né? Como Fernando Pessoa falou, finge tão completamente que acaba, né, fingindo que é dor. Finge que é dor, não é dor, mas a dor que sente de verdade. Ele acaba fingindo tanto que depois, ela vai embora, não é? Então, é assim, né? É assim que a gente vai levando. Quer dizer, quando o espírito desencarna, ele começa uma briga muito grande, um conflito muito grande com o seu modo de ser,
né, com a coisa que ele ainda é, porque ninguém vira santo porque morreu. Aí vai ali aprendendo, vai recebendo instrução, onde ele estiver. Mas aonde ele vai estar? Ele vai estar num dos mundos, numa das muitas moradas da casa do Pai, ainda plasmando o que necessita, plasmando aquilo que ele gosta, até ele se desimantar da terra. Quando chegar a esse ponto, como isso tudo é abstrato, vai sumir, porque não vai ter mais o elemento gerador desse sentimento e dessa imagem. Então se esvai. E aí sim a gente começa a melhorar para começar a trabalhar. Não saímos do 245 na vista do espírito, que é algo geral, né? Então continua de dever de casa aí. Todo mundo lendo de novo, a partir da 246, para a semana que vem, se Deus permitir. Muita paz para todos.